Oi, gente! Hoje o nosso estudo vai ser sobre casamento. Há algum tempo eu venho recebendo perguntas sobre esse tema, então hoje eu gravei para vocês um estudo em forma de mapa mental para ficar muito mais fácil de entender. E antes da gente começar, já pega aí a Bíblia, o papel, a caneta, para a gente poder estudar juntas. E a primeira coisa que a gente vai entender aqui é o significado do casamento. Quando a gente joga no Google, aparece a seguinte descrição. Casamento, união voluntária de um homem e uma mulher nas condições legalizadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima, ou seja, é uma união voluntária entre duas pessoas, né? Esse é o significado do casamento, de acordo com a internet, o Google. E agora a gente vai entender qual é o significado do casamento na Bíblia, o que Deus deixa pra gente, o que Deus fala pra gente sobre o casamento. E a gente já vai começar lendo Gênesis 2:18, já vou deixar aqui. Gente, essa foto vai ficar no meu Instagram, que vou deixar aqui pra vocês. Eu sempre gosto de colocar a foto lá pra vocês poderem tirarem print ou pra vocês salvarem, pra depois vocês estudarem mais profundo, pra vocês também pegarem as referências. Então não deixem de entrar lá no Instagram pra vocês pegarem a imagem, tá bom? Gênesis 2:18. Eu vou ler na versão NVI pra ficar mais claro pra todo mundo. Então vamos ler. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe compreenda. Então aqui a gente já consegue entender aí como que surgiu, né, o homem e a mulher. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. Então aqui a intenção de Deus era criar alguém que auxiliasse o homem e compreendesse o homem. Mais pra frente, acontece o seguinte, a gente vai ler Gênesis ainda, Gênesis 2, a gente vai ler do 20 ao 25. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe compreendesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e quando ele dormia, tirou de uma das suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa é a parte mais importante para mim do texto, porque aqui nós conseguimos compreender o que é o casamento. Deus deixou super claro aqui. Eu vou colocar em tópicos aqui para vocês também entenderem. Com a costela que havia tirado, Deus então fez uma mulher. E por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Aqui tem 4 passos muito importantes, coisas muito claras que Deus deixou pra gente. E eu vou colocá-las bem aqui para vocês poderem entender. A primeira coisa é a mulher, auxiliadora e compreendedora. Compreensiva. Então, aqui a gente entende que é a primeira coisa que Deus mostra pra gente. A segunda coisa é que o homem irá deixar pai e mãe. A terceira coisa, ele vai unir a sua mulher. E a quarta coisa, e os dois se tornarão uma só carne. Então, isso aqui é o casamento. Gente. O homem vai encontrar uma mulher, a mulher vai ser a sua auxiliadora,
E os dois vão abandonar os seus pais, né, para ter a vida, para ter as coisinhas, começar uma família. Os dois vão se unir um ao outro e os dois se tornarão uma só carne. A gente consegue compreender que aqui Deus deixou super claro pra gente o que é o casamento. E não tem nada mais nem menos do que isso. É isso aqui. Uma coisa que Paulo deixou para nós, um conselho muito interessante, a gente vai ler lá. 1 Coríntios 6,16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Aqui a gente consegue entender que ele estava falando do ato sexual, da relação sexual. Então, se tornar uma só carne é o ato sexual. Isso é muito interessante porque mais pra frente, quando a gente vai lendo um texto, ele explica, né, que é legal a gente ter uma pessoa, a gente ter um parceiro. Depois vocês se aprofundem mais nesse assunto. Se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo mais sobre esse assunto, porque o casamento é uma coisa muito ampla que a gente pode estudar várias coisas. Mas esse conselho é muito interessante porque aqui a gente entende que o que forma mesmo se unir o outro é o ato sexual. E como a gente consegue ver, é a quarta coisa que Deus falou pra gente fazer. Primeiro, a gente tem que encontrar uma pessoa que seja compreensiva, que seja auxiliar. Depois, os dois vão formar a sua casa. Depois, um vai se unir o outro, um vai viver pelo outro. E depois, eles vão ser uma só carne. A gente vê que tem uma ordem, sabe? Deus não escreveu assim à toa. Tem uma ordem nisso tudo. E é muito legal quando a gente consegue entender, compreender e fazer como que Deus planejou, porque a gente vê que fica tudo mais fácil, é tudo mais simples quando a gente consegue seguir essa ordem. Então, isso é o casamento, gente. Entre um homem e a mulher, macho e fêmea, os dois deixar pai e mãe, constituir a sua família, criar a sua história, um viver pelo outro e os dois se tornarem uma só carne. Jesus também deixou isso bem claro quando ele estava falando lá com os fariseus. Os fariseus foram questionar ele e aí perguntaram sobre o divórcio, mas aí ele falou um pouco antes. Mateus 19. Muito legal que ele repetiu, né? Eu gosto muito de linkar as coisas do Velho Testamento com o Novo, porque como a gente sabe, depois da vinda de Jesus, ele veio para quebrar as doutrinas, então a gente tem que linkar mesmo o Velho Testamento com o Novo pra gente poder entender o que passou, o que ficou. Isso é uma coisa muito interessante que ficou. Olha o que ele fala. Jesus respondeu, né, para os fariseus. Vocês não leram que no princípio o Criador, ou seja, Deus, os fez homem e mulher, e disse, por esta razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Então, no Novo Testamento, a gente vê que Jesus também trouxe isso de volta. Ele como é que fala? Quando fala de novo? Ele repetiu isso muito claro e com as mesmas palavras que Deus deixou pra gente. A mesma ordem, vocês entenderam? Por isso, o Criador fez homem e mulher. Aqui, Deus fez o homem, depois fez a mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe. Jesus falou novamente. E se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A gente vê que são os mesmos 4 princípios. Então, isso não mudou. Então, a gente entende que isso é o casamento. Isso é o casamento, gente. Nada mais, nada menos que isso. Agora, tem uma coisa muito legal que eu gosto de falar, né? Porque é sobre os papéis do homem e da mulher. Mas eu vou deixar isso pro outro vídeo, pro vídeo não ficar muito longo. E eu quero que vocês pensem nisso, estudem, sabe? Vou deixar aqui todas as referências e vou deixar a imagem também no Instagram. E vou trazer a outra parte sobre os papéis do homem e da mulher, pra gente poder entender como que é isso. Mas a princípio, fixem sobre isso, o que é o casamento, releiam, façam anotações, pesquisem, orem.
E se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder para vocês. Mas é isso, vou deixar todas as referências e essa foto vai ficar no Instagram. E eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido realmente o que é o casamento. É muito simples, não tem mais nem menos. É isso aqui, Deus escreveu pra gente no início, Jesus falou de novo no Novo Testamento, Paulo também falou. Então é isso aqui, gente, não tem como mudar, é isso. Espero muito que esse vídeo tenha abençoado a vida de vocês. Não esqueçam de compartilhar. Compartilhe com alguém que precisa entender sobre o que é o casamento. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo que eu vou trazer ainda sobre o casamento.